Amém? Deixa eu pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, para nós irmos para a palavra agora, lá em Salmos 125. Pai de amor, nós rendemos graças a Ti por estarmos aqui em mais esse dia, nesse domingo de celebração que estamos aqui para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Mas, Senhor, nós temos sede também e fome do Senhor. Nós queremos que o Senhor fale conosco. Sem o Senhor nós não somos nada e não podemos nada. Senhor, nós estamos aqui porque precisamos da Tua direção, precisamos da Tua palavra que nos traz alegria, nos traz paz, nos dá direção. Assim, meu Senhor, fala conosco através desse texto, através daquilo que o Senhor colocou em meu coração. Fala à Tua igreja, a todos aqueles que estão ouvindo agora essa mensagem, ou que vão ouvir posteriormente, em nome de Jesus, Pai, que os nossos corações estejam preparados como uma boa terra, e a semente preciosa da Tua palavra possa cair nessa terra, e possa germinar e frutificar a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus, é o que eu oro e agradeço ao Senhor, amém e amém. Amém, amados? Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegros, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, com base nesse texto, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, com o tema pessoas inabaláveis. Nós temos o tema para o nosso ano aí, que foi dado a todas as pastores do mundo, sobre alicerces inabaláveis. Nós estamos firmados no Senhor Jesus, na rocha, na palavra, né? Nosso alicerce inabalável. E hoje eu quero compartilhar com vocês, queridos, trabalhando dentro desse tema, à medida que for possível no decorrer do ano aí, nós vamos acabar trabalhando esse tema. Mas eu quero trabalhar essa palavra com esse tema, pessoas inabaláveis. Amém, amados? Amados, a gente sabe, através da palavra de Deus, e não só através da palavra, a gente sabe pela prática também, que é impossível a gente viver aqui nesse mundo sem passar por tribulações, sem passar por aflições, sem passar por situações que podem vir a nos abalar. A gente sabe que é impossível não termos. A palavra nos diz isso, e a gente sabe disso aí na prática também. Quem aqui nunca passou por tribulações ou por aflições, né? Possível que a gente não passe. E essas situações podem vir a nos abalar. Porém, queridos, a gente sabe também através da palavra, em especial, quando nós lemos esse texto, Salmo 125, verso 1, que aqueles que confiam no Senhor, diz o texto que são como os montes de Sião, que não se abalam. Aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Amém, queridos? Tanto as pessoas que servem a Deus, quanto aquelas pessoas que não servem, elas vão passar por aflições. Não é porque servimos a Deus que nós estamos isentos de passar por aflições. Não, todos, quem serve a Deus e quem não serve a Deus, ambos vão passar por lutas, por tribulações, por aflições. Agora, qual que é a grande diferença entre um e outro, queridos? Aqueles que confiam no Senhor, eles passam por aflições, eles passam por tribulações, mas quem confia no Senhor não vai ser abalado. Amém, amados? Você crê nisso? Agora, deixa eu dar uma definição para você aqui. Pastor, o que é uma pessoa abalável e uma pessoa inabalável? Deixa eu dar uma definição para você aqui. Uma pessoa abalável, queridos, é uma pessoa
sem firmeza. Uma pessoa que não tem firmeza é uma pessoa que se consegue enfraquecer, que muda facilmente de opinião. Essa é uma pessoa abalável. Uma pessoa inconstante. Uma pessoa inconstante. E uma pessoa inabalável, pastor? Uma pessoa inabalável é uma pessoa profundamente arraigado, profundamente enraizado. Uma pessoa firme, fixo. Uma pessoa estável. Uma pessoa que é inflexível. Inflexível no sentido assim, ela não se dobra mediante as circunstâncias. Independente das circunstâncias, permanece constante, permanece firme, permanece ali realmente inflexível, não se dobra mediante as circunstâncias. Essa é uma das definições quando a gente fala de pessoas inabaláveis. Amém, queridos? E nós podemos, eu falo sobre isso, eu me lembro do texto do nosso tema do ano, de alicerces inabaláveis, que está lá em Mateus 7, que fala sobre construindo a nossa casa sobre a rocha, do homem prudente, do homem insensato, que o prudente, ele constrói a sua casa, aliás, o imprudente constrói a sua casa sobre a areia. E aí diz o texto que, soprando o vento, vindo a tempestade, vindo a chuva, transbordando ali os rios, diz que dá sobre aquela casa e ela não permanece firme. Por quê? Porque não estava enraizado, não estava arraigado, não tinha bons alicerces. E por isso não prevaleceu no meio das tribulações, no meio das lutas, no meio das tempestades dessa vida. Em contrapartida, fala da pessoa, do homem que construiu sobre a rocha, que fala sobre ter um alicerce inabalável. E as mesmas circunstâncias vieram. Sopraram os ventos, transbordaram os rios, veio o vento, veio a tempestade, deu contra aquela casa, como deu contra a primeira, as mesmas lutas ou tribulações, se assim podemos dizer, mas a diferença, esse permaneceu firme, esse não se abalou, esse não foi abalado. Por quê? Porque a grande diferença, ele tinha firmeza, ele tinha alicerce, ele estava arraigado, ele estava enraizado. Amém? Se nós formos nos lembrar também da parábola do semeador, que fala sobre isso também, as sementes que caíram ali à beira do caminho, diz que são pessoas que ouvem a palavra, mas não aplicam o coração e não entendem, e vem Satanás, rouba a palavra para que eles não creiam, não sejam curados, não sejam salvos. Outras falam de sementes que caíram entre as pedras, e faz a comparação, diz que essas são pessoas que ouviram a palavra, a recebem com alegria, logo recebem com alegria, mas não têm raízes. Diz que logo germina, a planta germina rapidamente, é raso, só que não tem raízes que se aprofundam ali. E vindo o calor, vindo o sol, diz que seca essa planta. Por que seca? Porque não tem raízes, não tem profundidade, é algo só superficial. Quando vem lutas, quando vem tribulação, não aguenta, essas pessoas não ficam firmes, são abaladas. Por quê? Não tem profundidade, não está arraigada, não está enraizada, não é firme. Amém, queridos? Então isso é uma diferença, pessoa abalável e uma pessoa inabalável. Agora o texto nos diz que quem é inabalável, que são as pessoas inabaláveis? O que é que o texto nos diz, queridos? Quem são as pessoas inabaláveis? Quem é que não se deixa abalar? Quem? Os que confiam no Senhor. Agora, sendo assim, a grande questão é, o que é confiar no Senhor? O que é confiar no Senhor? O que é que você me diria? O que é confiar no Senhor, querido? Antes mesmo de eu falar aqui, chamar alguém aqui para me ajudar numa ilustração. Deixa eu tirar um pouquinho aqui para o lado aqui. Deixa eu ver quem eu vou chamar aqui. Voluntário. Chamar aqui o Tiagão. Vem cá, Tiagão da Carol. Tiago da Carol. Vem aqui, Tiagão. Fazer você pagar um mico aqui, pode ser, Tiagão? Falou até o Glória. Falou que é que você paga mico, Tiagão. Deixa eu fazer o Tiagão pagar um mico aqui. Deixa eu ver se eu dou uma ilustração.
quando se fala sobre confiar no Senhor. Deixa eu pedir um favor para o Tiago aqui, peraí. Vamos ver se eu dou uma ilustração, se eu consigo explicar um pouquinho através dessa ilustração. Tiagão, eu tinha pensado em fazer nesse banquinho aqui, cara, mas mas não é bom, não tentarás o Senhor, não é aconselhável não. Mas deixa eu fazer uma ilustração aqui de confiança no Senhor. O que é confiar no Senhor? Tiagão, se você puder, dá para subir ali? Isso, sobe de pé ali, por favor. Por isso que eu falei, eu ia fazer no banquinho, mas não é, eu acho que não era bom aquele banquinho, não. Fica de frente, fica de frente para mim, Tiagão. Isso, é que a cadeira parece que está meio pensa, né? Nossa, está gravando, Tiagão, você não tem vergonha de... Vou pagar o mic sozinho? Vamos lá, querido, deixa eu dar uma ilustração. Você pode abrir seus braços assim, Tiagão? Abre seus braços. Eu vou ficar uma distância assim considerável, né? Abre seus braços. Deixa eu pedir para você agora fechar seus olhos um instante. Dá para fechar? Nossa, a Carol está se matando de rir lá. Eu vou contar até 3, Tiagão. A hora que eu contar o 3, você pode mergulhar para frente que eu vou até aí e eu vou te pegar, tá bom? Pode ser ou não? Não, mas dá tempo, até eu chegar dá tempo. Eu conto até 3, mas é para você mergulhar. Você mergulhar, não é para pular, é para mergulhar. Vai ou não? Você vai mergulhar? Mas eu vou ficar daqui, a hora que eu contar 3, você mergulha e eu vou chegar até aí e pegar você. Amém. Tá bom, Tiago. Vocês que estavam doidos para ver isso, né? Mas não, eu não sou doido também, não. Tiagão é mais forte que eu aqui. Até eu chegar aqui e para eu pegar, não estou aguentando, acho que nem o meu menino direito Davi. Amém. O Tiagão falou para chamar o Edmilson agora. Amém, queridos? Mas isso foi só para ilustrar algo que eu quero dizer para vocês, amados. Por que o Tiago, a gente brincou aqui, entre aspas, né? Primeiro que eu acho que, agora que eu falasse 3, eu acho que eu não conseguiria chegar até o Tiago para pegar ele, se ele realmente mergulhasse na hora. E outra que o Tiago é bem mais pesado que eu. Para eu chegar, ele mergulhando, eu agarrar ele, não deixar ele cair, eu acho que era meio difícil mesmo, né, gente? Acho que era meio difícil. Amém? Agora, por que o Tiago, quando eu falei, pode mergulhar, Tiagão, que eu vou até aí e te pego? Por que o Tiago não mergulhou? A gente brincou aqui, o Tiago estava até corajoso, cara. Ele estava, acho que se eu falasse mais um pouco, ele... Por que o Tiago não mergulhou? O que é que você pode me dizer? Hã? Por quê, queridos? Hã? O que eu fui fazer, né? Agora, sem brincadeiras à parte, queridos, por que ele não mergulhou? O que você me diz? Baseado até nesse tema que eu estou compartilhando aqui. Confiança, queridos. O Tiago não tinha confiança que eu iria poder, teria condições de chegar até aqui e não deixar ele se machucar. Agora com Deus, queridos, é diferente. Se eu desse um exemplo aqui, agora se eu pegasse, geralmente, né, mas se eu pegasse uma criança pequenininha, que às vezes já tem bastante intimidade com ela, se eu coloco ela aqui em cima, e eu fico aqui embaixo e falo, pula que o pastor te pega. Geralmente aquelas mais pequenininhas, elas parecem que não estão nem aí. Ela ouve a sua palavra e ela pula, porque ela acredita que você vai pegar e que ela não vai se machucar.
Não é igual no Tiago, o raciocínio, puxa, ele não vai conseguir, ele não vai me pegar, eu vou me esborrachar, eu não vou pular não. Agora a criança pula, né? É claro, não é todas, mas aquelas que, como eu falei, às vezes já tem uma confiança, e você fala, pode pular que o tio te pega, pula que o pastor, a criança pega e pula. Por que que ela pula? Por que que ela pula, queridos? Porque ela confia que você vai pegar. Ela confia que você pode, que você tem condições de pegar e não deixar ela se machucar, não deixar ela se estrupiar. Por que que eu estou dando esse exemplo aqui, queridos? Eu quis dar esse exemplo para ver se essa ilustração ajuda você a guardar sobre confiar no Senhor. Confiar no Senhor, queridos, é você confiar na palavra dEle, nas promessas dEle, independente das circunstâncias. É se Deus falar para você, filho, pula, e você está vendo ali, mas você não está vendo nada assim, você fala, mas se eu pular, eu vou me esborrachar. Mas mediante a palavra dEle, mediante as promessas dEle, você realmente pular, porque você acredita que o seu Deus, Ele é fiel, Ele não vai deixar você se machucar. Ele não vai deixar você perecer. Só que isso é algo, queridos, que muitas vezes a gente não vê, a gente não vê com os olhos humanos, os olhos carnais. Às vezes vai ser preciso você fechar os olhos naturais e abrir os olhos da fé. Porque aos olhos naturais você está passando uma circunstância e Deus está falando, filho, faz isso. Filho, faz isso, só que a hora que você está olhando com os olhos naturais, as circunstâncias, tudo está dizendo para você que você vai quebrar a cara, você vai quebrar a cabeça, tudo está dizendo para você, não vai dar certo, as circunstâncias estão dizendo isso, ou seja, quando eu falo de olhos naturais, queridos, não estou falando que a gente não tem que usar a nossa visão, não é isso, mas é que as circunstâncias estão mostrando para você, não dá certo, não vai dar. Né? Isso é impossível de acontecer, mas o que Deus quer é que quando Ele falar uma palavra para você, filho, faz, você feche os olhos naturais e abra os olhos da fé. Porque aquilo que a gente não vê, queridos, ele é mais real do que aquilo que a gente está vendo. Hebreus diz que as coisas que são visíveis, que nós vemos com os nossos olhos naturais, elas foram criadas a partir das invisíveis, pelo poder da palavra de Deus. E Deus quer que eu e você confie nele assim. Não fique olhando as circunstâncias. Porque muitas vezes as circunstâncias vão dizer para você, não faz. E Deus está falando para você, filho, faz. A circunstância está dizendo, filho, não vai. Ou dizendo, não vai. E Deus está dizendo, filho, pode ir que eu sou com você. Só que aí o que é que você prefere acreditar? Nas circunstâncias? Ou você prefere acreditar no que Deus falou? No que Deus está dizendo. Então confiar em Deus, queridos, é acreditar na sua palavra, nas suas promessas, independente das circunstâncias que nos cercam. Como eu disse, é acreditar mesmo quando tudo parece contrário ao que Deus nos diz. Acreditar em Deus, queridos, é você se lançar mediante a palavra dEle. Vem, e você, como Tiago aqui, você nem titubear, você não ficar pensando, será que ele vai ser capaz? Será que eu vou conseguir? Será? Não, você fecha os olhos e mergulha. É se lançar. Mas não é de maneira irracional. Você está se lançando mediante uma palavra que Deus te deu. Uma palavra específica para a sua vida. Aí você se lança. Você age mediante aquela palavra. Você tem uma atitude mediante aquela palavra. Isso é confiar em Deus. Um exemplo que eu sempre falo aqui, que ilustra bem isso, é aquela episódio que nós lemos sobre Pedro andando sobre as águas. O que é que acontece? Né? Ele fala, Jesus, é o Senhor mesmo? Se for o Senhor, manda-me ir ter contigo. O que diz o texto? Diz o texto que Jesus falou, pode vir, Pedro. Então Pedro não saiu daquele barco e experimentou no sobrenatural, andou no sobrenatural de Deus, de qualquer forma. Pedro saiu
ele agiu e experimentou o sobrenatural, porque ele tomou uma atitude baseada na palavra de Jesus. Pode vir. As circunstâncias, falava para ele, as circunstâncias dizia para Pedro, isso é loucura, Pedro. Sair do barco numa tempestade dessa, do jeito que estão as coisas assim, você vai afundar, camarada. Então as circunstâncias diziam, não faz isso. Também não é assim não, ser crente não é ser assim também. Cuidado com isso, queridos. Com isso eu não estou querendo ensinar ninguém a ser imprudente. Mas nós temos que aprender a andar em fé. Porque muitas vezes até os próprios irmãos, e num zelo, num cuidado, pode dizer, ai, não é assim não, também não é assim não, toma cuidado, né? A gente tem que ser prudente. Eu não estou dizendo ser imprudente, mas a gente tem que estar atento para dar passos e agir mediante a palavra que Deus deu para a gente. E muitas vezes, queridos, nós vamos estar em situações que aos olhos naturais é loucura. Mas se Deus te deu uma palavra, se lança, feche seus olhos e mergulha. Pode, porque Deus não é o pastor Alexandre, não, que não vai deixar você cair, se espatifar, se esborrachar no chão, não. Ele garante, queridos. Agora, confiar no Senhor é isso. Eu acredito na palavra dele. E eu prefiro olhar para o que ele diz. Não é que a gente ignora as circunstâncias. Não é que nós somos alienados e não consideramos as circunstâncias. Nós consideramos as circunstâncias. Só que nós colocamos a palavra dele acima das circunstâncias. É como diz o texto também em Romanos que fala sobre Abraão. Abraão contra toda esperança, e em esperança ele creu, tornando-se assim o pai de multidões. Ou seja, contra toda esperança, tudo dizia que não. E diz que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, porque ele considerou fiel aquele que havia prometido. E que ele era poderoso. Algo que eu gosto que está dentro desse texto. Considerou que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, independente das circunstâncias. Ou seja, ele se lançou, porque ele fala, eu me lanço, porque meu Deus tem poder para me sustentar. O homem não tem, as pessoas não têm, mas meu Deus tem poder para me sustentar e não me deixar cair. Para que eu não tropece nenhuma pedra. Meu Deus tem poder para isso, por isso eu me lanço. Amém, queridos? Isso é confiar em Deus. Geralmente, queridos, eu quero que você abra um texto comigo, se der para projetar, qualquer coisa, ajuda aí, Feira, a vir se precisar. Abra um texto comigo, livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 3. Verso 16 ao verso 18. Daniel, capítulo 3, verso 16 ao verso 18. Vai falar aqui sobre a história, acredito que vocês conhecem aí. Vou ler só um trecho, a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha aí, o verso 16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Eu quero pegar esse pedacinho. O Deus a que prestamos culto pode livrar-nos. Em outras palavras, tem poder para nos livrar. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Verso 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amém? Queridos, geralmente, a nossa confiança em Deus, ela é colocada à prova em situações em que tudo nos diz para não confiar. Que se a gente confiar, a gente vai se dar mal, a gente vai perecer. E geralmente, a nossa confiança em Deus é colocada à prova em situações como essa aqui, que passou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Para vocês entenderem o contexto, esse rei aqui da Babilônia, Nabucodonosor, diz que ele construiu uma imagem de ouro, né, de, não sei se é 27 metros, não me lembro agora, e diz que quando ouvissem o som de alguns instrumentos, da flauta, né, eu não lembro quais outros instrumentos que fala aqui,
mas que quando eles ouvissem o som, eles teriam que se dobrar diante daquela estátua e adorar aquela imagem. Agora Sadraque, Mesaque e Abidnego se negaram a fazer isso, porque eles adoravam o único e verdadeiro Deus. E mesmo correndo o risco de serem mortos, porque diz que quem não fizesse isso seria lançado numa fornalha em chamas. E nesse momento, queridos, a confiança de Sadraque, Mesaque e Abidnego foi colocada à prova. Falou, ou vocês se dobram e adoram essa imagem, ou vocês vão para a fornalha. E o rei, quando você pega para ler aqui, o restante do texto vai falar que o rei ficou furioso com a resposta deles, que eles disseram, não, nós não vamos nos dobrar, rei. E o Deus que a gente serve é poderoso para livrar a gente, tem poder para livrar a gente dessa fornalha, mas ainda que não livre, porque eu acredito que eles acreditavam em algo muito maior, ainda que eu sofra as consequências dessa fornalha, eu não me dobro diante dos seus deuses. Eu não me dobro diante dessa estátua, eu não adoro outro Deus que não seja o meu Deus. Então, nesse momento, a confiança deles no Deus deles foi colocada à prova. E no restante do texto você vai ver esse rei Nabucodonosor, diz que ele ficou irado, de tal maneira que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ainda deu uma chance para eles, falou, a hora que vocês ouvirem um som, se dobrem. E eles deram a resposta, de maneira alguma a gente vai se dobrar. E como eu disse aqui, diz que o rei ficou aí irado, mandou aquecer a fornalha e mandou jogar eles na fornalha. Diz que ficou tão quente que os homens, os soldados que foram jogar eles, diz que acabaram mortos. Mas eles mesmos caíram dentro da fornalha com as mãos atadas, e você vai ler todo o texto, diz que nada aconteceu a eles. Só suas amarras que foram libertos das amarras, mas diz que eles passeavam dentro da fornalha. E tinha mais um junto com eles, queridos. A presença do nosso Deus, que estava junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aquele rei ímpio viu isso. Falou, nós lançamos 3 homens e tem 4. E o quarto é semelhante a um filho, eu não lembro agora, o filho dos deuses, que eu acho que ele cita, ele fala. E diz que eles estavam passeando. E aquele rei fala, Sadraque, Mesaque e Abidnego, vem para fora. Diz que eles saíram, queridos. Diz que não havia nem cheiro de fumaça na roupa deles, nem cheiro, nem um fio de cabelo foi chamuscado, e nem cheiro de fumaça nas suas roupas. E aquele rei diz que reconheceu ali a soberania do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas por quê, queridos? Porque numa situação onde tudo estava dizendo para eles, ou vocês se dobram, ou vocês vão ser queimados, eles confiaram no Deus dele. Amém? Geralmente, meus amados, é nesse momento que a nossa confiança é colocada à prova. É em momentos difíceis. Momentos que está dizendo para você, ou você cede a isso, você olhando para as circunstâncias, você cede a isso, você faz assim, contrário ao que diz a palavra do seu Deus, ou você vai perecer. E aí você escolhe, você dá ouvidos às circunstâncias, ou você dá ouvido ao que o seu Deus diz, mesmo com risco, dizendo assim, ainda que eu pereça, mas eu não me dobro diante dessa circunstância. Lembra do que eu disse que é uma pessoa inabalável, inflexível, independente das circunstâncias, não se deixa dobrar por elas, permanece na mesma posição. Eu continuo servindo o meu Deus, eu continuo adorando o meu Deus, eu continuo fiel ao meu Deus, independente das circunstâncias. Como diz lá no livro do profeta Abacuque, mesmo que não floresça a figueira, mesmo que não haja uva nas videiras, nem bois nos estábulos, nem ovelhas nos currais, agora me esqueci como diz ao certo, nem produção de alimento nas lavouras, ainda que não aconteça nada disso, o profeta diz, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não aconteça como eu estou esperando, ainda que não seja da forma como eu estou esperando, eu vou me alegrar e eu vou exultar no Deus da minha salvação. Amém, queridos? E geralmente nesse momento, a nossa confiança é colocada à prova. Eu quero citar um texto, Provérbios 24:10, se puder projeta ele para mim. Provérbios 24:10 diz assim, se te mostrares, algumas versões diz,
se você te mostrar frouxo, tem algum frouxo aqui? Tem frouxo aqui? Ergue a mão, deixa eu ver. Tem ninguém? Então não é com você. Mas a palavra de Deus diz, se você se mostrar frouxo, no dia da angústia, no dia da aflição, pouca será a sua força. Em outras versões diz, se você se mostrar duvidoso, vacilante, no dia da aflição, ou seja, não fala que a gente não vai passar por aflição. Você vai passar por aflição, você vai passar por tribulação. Nesse momento que a sua confiança em Deus está sendo provada, se você duvidar, se você se mostrar vacilante, se você se mostrar frouxo, a palavra de Deus diz, a sua força vai ser pequena. O que acontece, queridos? Aí é onde nós não temos forças para passar por essas situações. Aí é onde nós somos abalados, porque naquele momento nós nos mostramos frouxos, vacilante, duvidoso. Amém? Então no dia da angústia, no dia da aflição, nós não podemos nos mostrar frouxos, vacilantes, duvidosos, mas a gente precisa ter a mesma postura. É agora que a minha fé está sendo provada, é agora que eu vou demonstrar. Eu não vou me dobrar diante disso, eu não vou me dobrar diante das circunstâncias, porque o Deus que eu sirvo pode me livrar. E ainda que Ele não me livre, eu sei que Ele tem algo muito maior e melhor preparado para mim. Por isso eu não vou me dobrar. Queridos, e quantas pessoas, no momento que a sua fé, a sua confiança está em xeque, está sendo provada, quantas pessoas ficam duvidosas, vacilantes, e aí não tem força, e coloca a culpa até em Deus. Ai, mas é por quê, queridos? Porque não confiou, não permaneceu firme, constante. Amém, amados? Mas pastor, como é que eu faço para confiar? Como é que eu faço para ter esse nível de confiança? Como que eu confio desse jeito, pastor? O senhor falou que tem que confiar, porque quem confia é que vai ser, como diz o texto, inabalável. Como é que eu faço para ser inabalável dessa forma? Como que eu faço? Querido, geralmente a gente não confia em quem a gente não conhece. É verdade ou não é? Você confia em quem você não conhece? Se eu falar para você, Paulo, de repente você está numa situação lá, você leva o Levi para a escola, você não tem tempo, você está pedindo para a Irona levar para a escola. Só que aí por um atraso, você não dá tempo de você ir levar ele lá, de repente está passando um homem lá, o João de Deus, está passando na rua. Está passando o João de Deus, a Michelle vai até misericórdia. O João de Deus está passando lá. O João de Deus fala para você, ô rapaz, você está atrasado, não tem problema, dá o Levi aqui que eu levo ele para a escola. Só que você nem conhece o João de Deus, Paulo. Você confia para ele levar seu filho na escola? Para levar o Levizão? Hã? Por que você não confia, Paulo? Que é o João de Deus, né? Por que você não confia? Você não conhece. Você não sabe quem é aquela pessoa. Você não conhece o caráter dela. Você não sabe o que ela pode. Como é que você pode confiar em quem você não conhece? Agora, por que a gente acha às vezes que é diferente com Deus, queridos? Com Deus não é diferente. Você me pergunta, pastor, como é que eu tenho essa fé, essa confiança a ponto que eu não me abalo? A gente não vai ter essa confiança em Deus se a gente não o conhece. Isso é básico. Para confiar em Deus de tal maneira que a gente se lança, fecha os olhos, tudo dizendo que não, e você não está nem aí. O Senhor falou, eu estou indo. A gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer o nosso Deus. Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra, a mensagem de Cristo. À medida que a gente ouve a sua palavra, à medida que a gente se relaciona com a sua palavra, à medida que a gente cresce na comunhão com Deus, a nossa confiança, a gente aprende a confiar, e a nossa confiança vai crescendo. À medida que a gente vai conhecendo e prosseguindo em conhecer o nosso Deus, nós vamos aprendendo a confiar, a se lançar.
no nosso Deus. Então, novamente eu quero dizer para vocês, queridos, nós não vamos ter esse nível de confiança a ponto de não sermos abalados, independente das circunstâncias, se nós não conhecemos a Deus. Agora, não é um conhecer de ouvir falar. Não pode ser o Deus que você conhece, que você vem na igreja no final de semana e ouve falar, como eu digo aqui, o Deus do seu pastor, o Deus do seu irmão, o Deus do irmão que você ouviu um testemunho tremendo. Você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecer, para que você confie e se lance. E à medida que você confia e se lança, queridos, é esse momento que você realmente vai ter uma fé inabalável, a fé também que traz à existência aquilo que não existe, e viver os milagres de Deus, andar sobre as águas, viver o sobrenatural, à medida que nós confiamos dessa forma. Amém, queridos? Eu quero que você abra um outro texto, aí no livro de Daniel mesmo, agora no capítulo 1. Daniel capítulo 1. É bonito, queridos, a gente lê, e às vezes a gente passa os olhos muito rápido, né? E não medita no que diz a palavra. Por isso que às vezes a gente não absorve, não enche o coração, às vezes a gente só passa e lê. Nós não podemos só ler a palavra, a gente precisa meditar, gastar tempo pensando, encher o nosso coração daquilo, né? Que nem nós fazemos a leitura do Bíblia 360, é o momento que a gente lê, faz algum comentário, mas você não pode parar ali, você precisa meditar naquilo, encher o coração daquilo. Amém, amados? E eu disse aqui que é bonito quando a gente vê a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando a gente olha para a confiança que aqueles homens disseram, falou, ó rei, a gente não vai se dobrar, pode lançar a gente na fornalha, mas a gente vai permanecer firme aqui, inflexível, enraizado, arraigado, a gente não arreda o pé da nossa posição, não deixa de adorar o nosso Deus. Nossa, a gente lê aqui e fala, é isso que eu quero, Senhor, eu quero ter essa fé, essa confiança inabalável, eu quero ter isso, e é bonito da gente ver, mas eu quero dizer algo para vocês, essa confiança, ela não surgiu da noite para o dia, ela não aconteceu no estalar de dedos. A gente lê no capítulo 3, essa confiança de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas quando a gente lê, desde o capítulo 1, o contexto do livro de Daniel, você vai ver que essa fé ela foi construída, essa confiança ela foi construída. Deixa eu ler alguns versículos com vocês. Capítulo 1. Do verso 11 ao verso 20. Diz assim, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias, queridos, são as mesmas pessoas. Eles tiveram os nomes trocados, né, pelos governantes lá da Babilônia. Eles se chamavam Ananias, Misael e Azarias. Foi mudado para Sadraque, Mesaque e Abidnego, tá bom? Então são as mesmas pessoas. E aí diz o texto, versículo 12, peço-lhe que faça uma experiência com seus servos. Durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam na mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misaías, Azarias e Misael, até me esqueci aqui agora. Vamos lá. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Olha só, queridos, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Amém, queridos? Por que é que eu quis ler esse texto aqui? Contexto aqui, só para vocês entenderem. Aqui fala que Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, eles foram levados para a Babilônia, queridos, foram tirados da sua terra, foram levados cativos para a Babilônia, mas diz que eles escolheram homens, né, da realeza, pessoas da nobreza, jovens que tinham conhecimento, jovens de boa aparência, que foram escolhidos para estarem diante do rei, para serem treinados, para serem preparados para servir ao rei, para aprender ali a cultura dos babilônios, né? E eles foram levados. Já eram jovens de conhecimento, de boa aparência, de inteligência, mas ainda assim o texto diz que Deus deu a eles sabedoria, conhecimento, né? E que eles foram diante do rei lá, tido como 10 vezes mais sábio que todos os outros. E aqueles tiveram experiências, foram colocados ali no governo. O que é que eu quero dizer com isso para vocês, queridos? Eles, aliás, a parte principal aqui eu acabei me esquecendo. Diz que isso aconteceu porque Daniel diz que não se negou a se contaminar com a comida do rei. Não vou comer dos manjares da mesa do rei. E pediu ao chefe, ao encarregado ali, né? Falou, nos dê apenas vegetais e água para beber. E o encarregado dizendo ali, pode ser que, ele temia o rei e falou, se eu fizer isso, pode ser que o rei, né, venha pedir minha cabeça aí. Ele falou, não, faz um teste então. Durante 10 dias, só dê isso. Depois nos compara, a gente que vai só comer vegetal e água, e nos compara com esses que vão comer dos manjares, do vinho, e comer dali das iguarias do rei. Compara a gente com esses aí. Diz que depois de 10 dias, eles pareciam muito mais saudáveis que os outros. Não é os vegetais, será que é os vegetais que deu isso para eles, queridos? Né? Não vão começar a comer só vegetal e beber água. Acredito que é uma ação do nosso Deus, mediante a postura que eles tiveram de honrar o seu Deus. De se não contaminar ali com a comida do rei também. Não vou entrar no que era isso, né, a questão de se contaminar, não vamos entrar nisso. Mas, queridos, eles fizeram isso. O que é que eu quero dizer com tudo isso? E Deus ali honrou eles, Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Amados, antes de chegar no capítulo 3, que nós vemos esse episódio da fornalha, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego já tinham experiências com seu Deus. Já conheciam a Deus. Já tiveram essa experiência aqui, fora outras que com certeza não está relatada aqui, mas eles tiveram experiências de se manterem fiéis e firmes ao seu Deus. Então não foi de uma hora para outra. E quando surgiu esse momento da fornalha de fogo, eles já conheciam o Deus. Eles já tinham recebido sabedoria, inteligência, né? Eles já tinham visto aqui Deus dar saúde, dar vigor a eles, mesmo se alimentando só de vegetais, tomando água ali, e o que Deus fez com eles e através deles, viu Deus honrando eles e colocando ali como governantes naquela terra, eles já tinham experiências com o seu Deus. O que é que eu quero dizer com isso? E nós vamos encerrar em mais um tópico só. Amados, essa confiança ela não vai vir. Nós não vamos ter esse nível de confiança que faz com que nós sejamos pessoas inabaláveis se a gente não conhecer o nosso Deus. Se a gente não tiver experiências com o nosso Deus. Se for só um Deus que a gente ouve falar das maravilhas que Ele faz, essa confiança não vai existir. Você precisa ter experiências com Ele. Você precisa experimentar desse Deus. Você precisa conhecer, sim, à medida que você se relaciona com a sua palavra e tem experiências. As experiências com Deus fazem parte para nos fortalecer e para crescer a nossa confiança. Agora eu digo para você, você já teve alguma experiência com Deus? Você já ouviu Deus falar com você? Você já teve alguma resposta de oração? Você já viu algum milagre sendo operado na sua vida? Porque isso fortalece você em Deus, fortalece a sua confiança em Deus. Amém, queridos? Esses dias, eu não me lembro agora com quem eu estava falando a respeito de casa, até falando, dando testemunho da bênção que Deus nos deu, né? A nossa casa própria, nos abençoou com uma casa maravilhosa, melhor do que a gente imaginava, né? E mexemos na casa, arrumamos a nossa casa. Eu estava falando algo sobre casa, eu acho que foi com o Marquinho, filho da dona Dora, eu acho que eu estava conversando com ele. E eu me lembrei, eu contei até uma história para ele, quando eu tive uma experiência com Deus, quando eu e minha esposa morávamos
Quando nós morávamos de aluguel, não tinha o Davi ainda. E apareceu uma oportunidade de nós termos uma casa, pagar algo nosso. Não era nem uma casa, era um apartamento, mas não era no nosso nome, porque a gente não conseguia tirar no nosso nome. A Rê tinha um financiamento onde a minha sogra morava. Então não tinha possibilidades. Por fim, a gente arrumou um jeito lá para fazer no nome da minha mãe, né, aquele apartamento. E por fim, saiu o apartamento, queridos. Deixa eu ver se eu resumo a história para a gente não se estender. Saiu. E aí a gente falou, puxa, agora vamos pagar algo que é nosso. Resumindo a história, quando nós fomos ver aquela casa, aquele apartamento, que era para comprar algo nosso, nós entramos naquele lugar, acho que a Rê vai se lembrar, tinha acabado de construir prédio, um apartamento novinho, né? Era aqueles apartamentos até no final do Tomé de Souza, acho que é Marega que fala, né? Tinha acabado de construir, apartamento novo, tudo novinho, estava entregando. Nós não sentimos paz. Era para a gente se alegrar, falou, puxa, vamos deixar de pagar aluguel, a gente vai começar a pagar algo nosso. Era para ter alegria, não era? Vamos pagar algo nosso. Mas não teve alegria, não teve paz no coração. E eu falei para ele, será que é porque a gente está com medo? O que será que está acontecendo? Né? Porque a gente não se alegrou, não teve alegria no coração daquilo. Né? Enfim, eu me lembro até hoje, naquela época, num dia não teve culto na nossa igreja, e eu fui junto com a minha esposa e falei, vamos buscar de Deus, por que está acontecendo isso? Não tem essa paz, essa alegria no coração, vamos pedir para Deus falar conosco. E eu me lembro que nós saímos de casa, nós fomos num culto, numa outra igreja, era uma Assembleia de Deus, lá na Tomé de Souza até. E naquele dia eu me lembro até hoje, eu não sei se a Rê vai se lembrar, a gente saindo de casa, ela citou um texto que está em Gênesis, que diz, Isaac, não vai para o Egito, permanece onde você está e eu vou te abençoar nesse lugar. Se eu não me engano, acho que é Gênesis 22. E eu ainda perguntei, falei, o que é isso, Rê? Ela falou, eu li esse texto hoje. Falou assim. A hora que a gente chega lá, queridos, Deus usa a vida de um homem, um profeta de Deus, chamado Wellington, da Assembleia de Deus. Aquele homem não ia naquele dia, não era daquela igreja, e ele falou isso no púlpito, eu não sou daqui, eu não ia vir aqui, mas Deus me incomodou para vir aqui para dar uma palavra. E eu quero dar uma palavra para você, a hora que ele abre o texto, ele abre o mesmo texto, lá em Gênesis, e o texto era... E detalhe, quando eu saí daqui, pedindo uma resposta para Deus, eu falava, Senhor, a gente não está com paz, a gente não está com alegria. Então fala de maneira clara para mim, para a gente deve ir ou a gente deve ficar? Porque não está tendo alegria, a gente deve sair desse lugar e mudar ou a gente deve ficar? Eu falei desse jeito para Deus, queridos. A hora que Deus toma a vida desse homem lá, que falou isso, eu vim aqui, não sou daqui, mas Deus me incomodou para trazer uma palavra. Ele leu o mesmo texto. Isaac, não desça ao Egito. E aí ele falou, permaneça morando aonde você está. E aí eu vou te abençoar. Deus falou de maneira clara com a gente, não dá para explicar em detalhes, você sabe quando é Deus falando. Deus falou, filho, não sai de onde você está, permanece aí. Aos olhos naturais, era loucura. Quem é que deixa de pagar algo que é seu para continuar pagando aluguel? Você entende, queridos, que é algo que não é natural. Só que hoje eu entendo que Deus tinha algo melhor para a gente. Hoje eu entendo que Deus tinha, no tempo dele, na hora certa, preparado algo melhor. Se nós tivéssemos feito do nosso jeito, simplesmente aos olhos naturais, Deus eu acredito que permitiria, mas não seria a mesma coisa. O que é que eu quero dizer para vocês com isso? Querido, tenha a sua experiência com Deus, e isso, hoje, em muitas situações que eu me vejo precisando de uma direção, eu me lembro dessas e outras experiências que eu tive com Deus, e isso me traz paz, alegria, e a certeza que meu Deus fala, e eu posso esperar nele que ele me dá uma resposta, ele me dá uma direção, e eu não estou sozinho. Eu não ando na minha direção. Então eu quero te estimular, meu amado, se você não teve ainda, eu quero estimular você, esse ano, então é um ano de buscarmos ao Senhor, busque ao Senhor, tenha experiências com Deus, não é só de ouvirmos a letra, mas para que Deus fale com você, aquela fala que queima o coração, que você sabe que é Deus falando com você, que você sabe que é Deus te direcionando, você sabe que é Deus realmente dando a direção, te dando paz, você sabe que é Deus te prometendo algo, te dando uma palavra personalizada, e você tem certeza, mesmo que todo mundo está dizendo que não, você tem certeza que é Deus que está falando com você, e isso te sustenta, isso faz com que você viva o extraordinário. Muitas vezes, queridos, você vai precisar fechar os olhos naturais e abrir os olhos da fé.
Mas para que isso aconteça, não existe, queridos, não tem vida cristã mágica. Nós precisamos ter relacionamento com Deus, nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, porque isso vai gerar essa confiança. Amém, amados? E por fim, para a gente encerrar, qual é o resultado da gente confiar em Deus? O texto nos responde. Quero que você volte em Salmo 125. Salmos 125, e nós vamos encerrar aqui. Olha o texto nos respondendo. Os que confiam no Senhor, o resultado de confiar nele, são como o monte de Sião, que não se pode abalar. Resultado de confiar em Deus, queridos, não vamos ser abalados. Pessoas inabaláveis. Outro resultado, mas permanece para sempre. Ou seja, o que eu vejo? Pessoas que permanecem firmes até o fim. É permanecermos firmes quando vierem aflições. É permanecermos constantes. É sermos pessoas estáveis, inflexíveis e não nos dobramos mediante as circunstâncias difíceis que a gente passa. É sermos pessoas enraizadas, arraigadas e não sermos destruídos pelas tempestades que nós enfrentamos. É aqueles que permanecem firmes em Deus, tendo a certeza que nós vamos ver os frutos das nossas orações. Pois lá em João 15, do verso 5 ao verso 8, fala sobre isso. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então, o resultado de confiar é permanecer firme até o final e ter certeza que as nossas orações vão ser respondidas e que nós vamos frutificar. Esse é o resultado de confiar em Deus. É termos sempre, queridos, a proteção do nosso Deus. Olha o verso 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Quem confia no Senhor, tem certeza, querido, que Deus está protegendo a sua vida. Se o Senhor não for aquele que nos protege, os nossos esforços por proteção são inúteis, como diz lá em Salmo 127, verso 1, se não for o Senhor a guardar ali a casa, em vão vigia a sentinela. Não está dizendo que a sentinela, que a gente não tem que fazer a nossa parte de guardar, mas se não for Deus que nos proteger, se não for Deus que guardar, é em vão, queridos, porque nós passamos por tantas situações, que se não for Deus está nos guardando, tantos livramentos que a gente nem sonha, nem imagina, se não for Deus guardar, queridos. Tudo que a gente faz para proteção é em vão. Qual que é o resultado da gente confiar em Deus, pastor? É termos a certeza que a autoridade dos ímpios não vai permanecer. Olha o versículo 3, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra, dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Quando fala cetro, queridos, o cetro ele é símbolo de autoridade. Era algo que os reis, os governantes tinham como um símbolo de autoridade. Esse é o significado do cetro. Então quando fala o cetro dos ímpios não prevalecerá, ou seja, a autoridade dos ímpios, dos perversos, daqueles que não temem a Deus, não vai prevalecer. E a gente acredita nisso, e acredita que vai prevalecer a justiça de Deus. Pode ser, queridos, preste atenção, que por um tempo, aos nossos olhos, pode ser que parece que o ímpio, aquele que não está temendo a Deus, aquele que não está preocupado com os princípios e valores da palavra de Deus, às vezes você está olhando e falando, Senhor, mas eu que temo ao Senhor, estou aqui passando por isso, e olha essas pessoas que não temem ao Senhor, que não andam segundo os princípios da tua palavra, está prevalecendo, está prosperando, está acontecendo, e eu que te temo não acontece. Pode parecer isso, queridos, mas o cetro do ímpio, a autoridade que é dada até por Deus do ímpio, não vai prevalecer. Vai chegar o tempo certo, queridos, que a justiça de Deus vai se levantar, a justiça de Deus vai acontecer. Então não tema isso. Quem confia no Senhor tem essa certeza. Você quer ver algo, queridos? Hoje nós estamos passando, eu não vou entrar aqui, entendo o que eu vou dizer, não é simplesmente uma questão política, mas nós estamos passando por um tempo difícil no nosso Brasil. E nós vemos, independente do posicionamento seu, eu acredito que todos veem situações difíceis, e nós vemos tantas injustiças acontecendo.
Tantas pessoas injustiçadas, tantas coisas acontecendo. Queridos, e se a gente ficar olhando muitas vezes para as notícias, para as situações, a gente desanima. A gente fica com o coração cheio de ira, cheio de raiva. A gente fica olhando para aquilo e desanima. Por quê? Porque a gente está simplesmente olhando para o natural. Mas quando a gente confia no Senhor, a gente sabe que isso não vai prevalecer. Olha o texto: o cetro dos ímpios não prevalecerá. Aqueles que não temem a Deus, aqueles que não governam de acordo com os princípios de Deus, que o próprio Deus permitiu serem instituídos, queridos, não vai prevalecer. Vai chegar o tempo de Deus levantar com a sua justiça. Por isso nós descansamos. Hoje, queridos, eu me deparo com tantas pessoas, quando a gente fala disso do governo, o tempo que nós estamos vivendo, pessoas que estão às vezes angustiadas, ansiosas, né, não dormem, perdendo a paz, por causa de tanta coisa que está acontecendo, né? Se a gente for olhar para as circunstâncias, se a gente for olhar, vou olhar para a economia, para quem está no governo, para quem não está no governo, a gente vai andar como os outros, inquietos, sem paz, às vezes sem alegria. Mas por que que a gente descansa? Por que que a gente está em paz? Porque eu olho para a palavra do meu Deus que diz: o cetro dos ímpios não vão prevalecer. A autoridade desses não há de prevalecer. Quem vai prevalecer é a justiça do nosso Deus. Amém, queridos? Então eu quero te encorajar e dizer para você, querido, você que estava aflito por algumas situações, algumas circunstâncias, ei, a nossa confiança está no nosso Deus. E a justiça do nosso Deus, nessa circunstância, seja aí no seu trabalho onde você está sofrendo, seja no meio dos seus familiares, seja na situação que nós enfrentamos na nossa nação, aonde quer que você esteja vendo, que parece que a injustiça está prevalecendo, deixa eu dizer para você, vai chegar um tempo dessa injustiça ter fim, vai chegar um tempo de ter um basta nisso. Nosso Deus não saiu do controle, tenha paz no coração, amém, amados? Porque senão, se a gente, olha o que diz o texto: se assim não fosse, até os justos praticariam injustiça. Ou seja, o que ele está dizendo? Se os justos olhassem, estivessem vendo que aqueles que não temem a Deus, que fazem, né, de acordo, ao contrário da palavra de Deus, esses é que prevalecem e nada acontece com eles, o que é que os justos fariam? Então, o que adianta? O que me adianta servir a Deus? Então eu vou fazer o que os outros estão fazendo. Os outros estão fazendo, está prosperando, está avançando, está dando tudo bem, está dando tudo certo. Para que eu vou ficar aqui fazendo certinho, conforme Deus fala? Vou fazer também, vou enrolar também, vou fazer isso também. Mas Deus fala: não, filho, não vai prevalecer. Fica firme, não vai prevalecer. Vai chegar o tempo da justiça de Deus. Amém? E aí as pessoas vão ver a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Do justo, né? E daquele que ainda não conhece a Deus, do ímpio, aquele que não teme a Deus. E por último, queridos, verso 4. Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro. Qual a confiança que nós temos, ou aliás, o resultado da gente confiar em Deus, queridos, é desfrutarmos aí da bondade de Deus. Deus é bom para aqueles que se dedicam de todo o seu coração, com a totalidade do seu coração. O texto diz assim, ó: Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro. Ou seja, aqueles que dedicam totalmente a integridade, a inteireza do seu coração, esses vão desfrutar da bondade de Deus. Por isso, queridos, eu fecho dizendo isso para você: não se entrega de maneira parcial a Deus, não. Nós vamos dizer, aqueles que vão desfrutar a bondade de Deus, é aqueles, queridos, que realmente se lançam. É aqueles que entregam, não parcialmente, mas a totalidade do seu coração. Senhor, é totalmente seu, eu me entrego. Diz que esses vão viver a bondade de Deus nas suas vidas. Amém? Deixa eu convidar você a ficar de pé. Perdão, o pastor hoje passou um pouco da hora. Me perdoem, queridos. Quando a gente fala de inteireza de coração, queridos, o texto de Tiago vai falar sobre isso. Porque pessoas que duvidam, pessoas que ficam vacilantes, essas pessoas não vão desfrutar plenamente o que Deus tem. Agora, aqueles que se dedicam inteiramente, de todo o coração, esses vão viver o melhor de Deus. Amém?
Para concluir, eu quero dizer, é certo que a gente vai viver aflições desse mundo, porém aqueles que confiam no Senhor e confiam e mantêm nele a sua confiança, serão pessoas inabaláveis, que não se deixam abalar, vencer pelas circunstâncias difíceis da vida. Serão aqueles que desfrutarão da bondade e proteção de Deus, tendo a certeza de que a justiça de Deus sempre vai prevalecer. Feche seus olhos por um instante, curva sua cabeça. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, quero agradecer ao Senhor por esta palavra, quero agradecer ao Senhor, porque quando nós olhamos para a Tua palavra e as Tuas promessas, nós podemos confiar, ter a certeza que aqueles que realmente colocam a sua confiança em Ti, podem, Senhor, independente das circunstâncias, ser pessoas inabaláveis, pessoas que permanecem firmes, constantes, arraigadas, enraizadas, pessoas que não se deixam dobrar pelas circunstâncias. Pai, nós sabemos que isso é possível, pois a Sua palavra nos diz assim. Por isso, meu Pai, ajuda-nos a colocar os nossos olhos e a manter os nossos olhos no Senhor, Pai, na Tua palavra. Em nome de Jesus, nós temos declarado, esse é um ano, Pai, sobre alicerces inabaláveis. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus a crescer no conhecimento da Tua palavra, a crescer na comunhão com o Senhor, Pai, a sermos verdadeiramente pessoas inabaláveis que desfrutam daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, que desfrutam da Tua bondade, que desfrutam da Tua justiça, Pai, em nome de Cristo Jesus, que vivem o melhor que o Senhor já preparou para as nossas vidas, em nome de Jesus, que inspira outras pessoas, Pai, a serem assim e desfrutarem do melhor do Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, e eu peço ao Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos essas pessoas assim, inabaláveis, para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro e agradeço ao Senhor, amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos assim, deixa eu despedir vocês. Finalizando, só lembrando, queridos, semana que vem, nosso culto é pela manhã, tá bom? Não se esqueçam, 9h30 da manhã. A hora que terminar esse culto, mediante essa palavra, eu gostaria que você procurasse um irmão e desse uma palavra para ele, para que ele fique firme, para que ele permaneça, dependente das dificuldades que ele está enfrentando. Tá bom? Deixa Deus guiar você e você dá essa palavra ao seu irmão. Estenda suas mãos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e dê a todos nós a sua paz. Assim os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém.